Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Cleide Confeitaria Culinária. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês uma deliciosa receita de massa de esfirra. Ela é super prática, rápido de fazer, uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Venham comigo para o vídeo aprender esse salgado maravilhoso. Então vamos para os nossos ingredientes. 1,5 xícaras de chá de leite morno. Tá? Ele é bem morninho, gente, tipo uma mamadeira, tá? Um pacotinho de 10 gramas de fermento seco. Vamos dar uma mexidinha para dissolver. Meia xícara de óleo, um ovo, uma colher de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de leite em pó. O leite em pó, vocês fazendo essa massa, vocês vão ver como que fica gostosa ela, sabe? Ele ajuda até mesmo a crescer. Ele é muito bom. Nós vamos misturar. Agora nós vamos colocar aos poucos a farinha. De início eu vou usar 4 xícaras de farinha de trigo, tá? Lembrando, farinha sem fermento, porque nós estamos fazendo uma massa para esfirra, né? Então a gente já está usando o fermento seco aqui. Aí vai pondo aos poucos para ir mexendo. E não menos importante, gente, que a gente não pode esquecer, eu deixei até aqui separadinho para mostrar para vocês, por último, para não colocar o sal já em cima do fermento, né? Para não atrapalhar a ativação do fermento na massa. Aí agora eu vou colocar aqui 1 colher de chá de sal. Lembrando que ainda estou colocando aqui as 4 xícaras de farinha de trigo. Estou mexendo com a colher por enquanto, porque está sendo possível, mas daqui a pouco vai ter que colocar a mão na massa mesmo, tá? Aqui, como vocês estão vendo, ainda tá... Agora não tem mais jeito de ficar mexendo com a colher, então vou tá fazendo, colocando a mão na massa aqui. Lembrando, gente, que não tem como fazer sujeira, né? Porque para amassar, ela ficar bem misturadinha, a gente tem que fazer uma baguncinha aqui mesmo, tá? Aqui agora eu vou transferir essa massa para a bancada, aqui para minha mesa, para a gente poder estar sovando ela melhor. Só. Bom, gente, aqui eu vou jogar um pouquinho de farinha, né, pra gente estar trabalhando essa massa aqui por alguns minutos. A gente tá ativando o nosso fermento aqui para ela ficar a massa bem bonita. Eu vou estar sovando ela aqui por uns 10 minutinhos, tá? E mostro para vocês como é que ela deve ficar.
Bom, gente, a nossa massa já tá aqui bem sovadinha. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu usei as 4 xícaras de farinha e somente um pouquinho para poder estar colocando aqui na mesa para não grudar a nossa massa, tá? Então foi praticamente assim 4 xícaras e um tiquinho só mesmo para poder estar enfarinhando a mesa aqui. Eu vou transferir essa massa para um recipiente. Aqui tem a minha bacia aqui, tá? Eu vou deixar essa massa descansar. Tem que ser fechado, bem vedado, para ela descansar e crescer, né? Para ativar o nosso fermento. Ela vai ficar aqui mais ou menos uns 40 minutos, até dobrar de tamanho, né? E, gente, se você não tiver uma vasilha fechada, coloca dentro de uma bacia, coloca dentro de um plástico e cubra com um pano, tá bom? Aí assim que essa massa crescer, eu volto a mostrar para vocês aqui. Bom, gente, já deu tempo da nossa massa dar uma crescida. Vamos ver como é que ela ficou. Vou mostrar para vocês verem. Ó. E nesse intervalo eu fiz também o recheio, que é um recheio de carne moída, tá? Eu não mostrei como ele foi feito, porque geralmente é um recheio assim que todo mundo sabe fazer, né? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o que eu usei. E fica opcional de cada um. Se quiser fazer um recheio de frango, de queijo, isso aí fica a critério de cada um. Nosso foco aqui nessa receita é a massa, tá? Para vocês aprenderem a massa que eu uso para fazer as minhas esfirras. Vamos reservar aqui. Bom, gente, aqui, ó, a nossa massa. Para vocês verem, massa bonita. Eu vou estar dividindo ela para a gente montar as esfirras, tá? Vou tá ajeitando aqui na mesa e para vocês verem como é que eu vou fazer e dividir as nossas esfirras aqui. Bom, gente, aqui eu transferi para a nossa mesa, né? Nossa bancada aqui, vou jogar um pouquinho de farinha para ela não estar grudando. A nossa massa deu aqui 1,135 kg. Eu vou dividir ela por mais ou menos umas 40 esfirras. Aí vai dar, pelas contas que a gente fez aqui, vai dar 28 gramas mais ou menos em cada esfirra, tá? Para dar 40 esfirras. Então aí você pode estar dividindo o tanto que deu a massa pela quantidade de esfirras que você quiser, tá? Bom, gente, aqui eu já dividi a minha massa, tá? Com 28 gramas cada bolinha. E eu coloquei dentro de um plástico para que ela não resseque, para ficar melhor para a gente trabalhar, né? Enquanto eu estiver montando a esfirra, aí o restante da massa pelo menos está protegido, tá? Aí aqui nós vamos usar, né? Pegar a bolinha. Um pouquinho farinha aqui. Lembrando que se você quiser e tiver o cilindro, quiser abrir a massa toda, cortar, né, fazer os círculos com o copo, depois só encher, ou então, se não tiver, que nem no meu caso aqui, eu vou usar o rolo, tá? E montar a nossa esfirra aqui. A minha medida de recheio vai ser essa colher. Eu vou estar usando. Para fechar, vou mostrar para vocês, nós vamos pegar aqui no meio. Fechamos. E fecha aqui. E aqui tá pronta a nossa esfirrinha, tá?
E vamos colocar aqui, virada para baixo, a nossa forma já untada e enfarinhada, para deixar crescer. Deixar a massa descansar para ela dar uma crescidinha. Eu vou montar mais uma para vocês verem e depois eu vou montar todas e trago já tudo já preparado para a gente o próximo passo, tá bom? É tipo uma trouxinha. E essa massa, gente, ela é muito boa, muito gostosa de mexer com ela. Uma colher do nosso recheio. Nós vamos fechar, pegar aqui no meio. Fechamos a borda. Levantar a parte de trás. Fechar. Vem aqui dar uma apertadinha. Nossa esfirrinha. Lembrando que na hora que for colocar na forma, dá um espaço, porque como ela vai crescer, vocês podem até ver que ela já começou a crescer a massa. Então, tem que dar um espaço para ela poder desenvolver, tá? Aí eu vou fazer o restante e trago para vocês verem. Bom, gente, como eu havia falado para vocês, terminei de enrolar as nossas esfirras, né? Deu 40 esfirras aqui, que foi a quantidade que eu dividi a minha massa. Eu vou colocar, né? Eu coloquei dentro de um plástico, cada forma dentro de um plástico, para poder deixar essa massa descansar, as nossas esfirras descansarem por um tempinho, para elas crescerem. Nós vamos cobrir com um pano, deixar num lugar mais quentinho, para que elas possam estar desenvolvendo, para a gente daqui a pouco passar uma gema, né, para poder pincelar e levar ao forno para poder assar. Aí daqui, assim que ela estiver um pouquinho maior, eu volto com vocês para poder ver a finalização, tá bom? Bom, pessoal, a nossa esfirra já deu uma crescidinha aqui, como vocês podem ver. Aqui dentro do saquinho, deixando para ela não ressecar, tá? Para vocês verem. Bom, gente, aqui é a misturinha que eu fiz para poder estar pincelando as nossas esfirras. Eu usei um ovo, uma colher de sopa de óleo e uma colher de sopa de café. O café e o óleo é opcional de cada um, né? Da mesma forma em questão ao ovo. Você pode usar só a gema se quiser, mas façam da melhor maneira que vocês quiserem aí, que já tem costume. Essa é a forma que eu uso aqui, tá bom? Aí eu vou estar pincelando todas elas para poder levar para o forno. O forno é a 180 graus a temperatura, tá? 180 a 200 graus, pré-aquecido. E o tempo, assim que começar a dourar, né? Vocês já podem estar tirando ela. Aí assim que elas estiverem todas assadas, eu trago para vocês verem como elas ficaram, tá bom? Bom, pessoal, como prometi para vocês, as nossas esfirras já estão todas assadas. Olha só para vocês verem que belezura. Olha aqui. Bem macinha. E como eu tinha comentado no início do vídeo, eu dividi a massa para fazer aqui 40 esfirras. Então, isso aí fica a critério de cada um, a quantidade que vai fazer, se quiser fazer menor. Lembrando que cada uma delas aqui eu usei 28 gramas de massa, tá? E para vocês verem o quanto ela cresce. Como essa massa ela é boa, tá vendo? Ó, vou até partir uma aqui para vocês verem.
Então, por hoje, essa é a nossa receita. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.